já foi meu aluno aqui de nutrição e dietética sabe quando eu falo sobre a DRI. Para quem não sabe, quando a gente fala sobre DRIs, eu estou falando aqui de recomendação de ingestão diária de nutrientes. Há décadas, elas são a base do que a gente tem de recomendação nutricional. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: será que elas ainda dão conta da complexidade da nutrição hoje, em 2025? Será que elas dão conta da complexidade da evolução clínica que a gente teve no mundo inteiro em relação a doenças crônicas? Primeiro ponto que eu queria que você lembrasse: DRI foi focada para atender às necessidades de populações saudáveis, com foco em prevenção de deficiências. Só que hoje a gente enfrenta um cenário muito diferente. Se a gente pensa apenas na obesidade, a pandemia de obesidade, e em outras doenças crônicas, doenças cardiovasculares, olha o quanto que elas já modificam o metabolismo para a gente focar apenas na prevenção das deficiências, como é o caso do que a DRI estipula para a gente. Vamos dar alguns exemplos aqui. A nossa recomendação de proteína. O brasileiro consome muito mais do que a recomendação da DRI. As fibras, por exemplo, não consideram as diferenças individuais em relação à microbiota, o tipo de fibra a ser utilizada, nem a resposta metabólica que cada tipo de fibra apresenta. E outros micronutrientes que eu queria chamar muito a atenção, porque a maioria dessas doenças crônicas tem um estresse oxidativo elevado, tem, por exemplo, uma demanda muito grande de micronutrientes antioxidantes. A vitamina D, por exemplo, tem recomendações recentes, muito robustas, em relação à quantidade que a gente precisaria ingerir tanto para prevenção de doenças como também para tratamento de doenças. Eu queria deixar claro que a DRI não é que eu esteja falando que ela não serve mais, mas ela precisa ser uma base. A gente precisa se atentar à fisiopatologia do que esse paciente apresenta para a gente. Será que na fisiopatologia a gente observa que o paciente tem uma necessidade maior de determinado nutriente antioxidante? Então, na prática clínica, a gente precisa ir além dessas DRIs, estudar a fisiopatologia da doença, observar, por exemplo, né, se existe uma demanda maior em relação a algum micronutriente, ou, por exemplo, em relação à ingestão proteica, e a gente ajusta a nossa prescrição de acordo com as recomendações mais atuais. Então, a gente precisa interpretar biomarcadores, interpretar sinais e sintomas que esse paciente já tenha, considerar o risco individual, a gente também integrar alguns exames, né, associados ali à nutrição de precisão. Em resumo, as DRIs, elas estão defasadas, elas estão incompletas. Primeiro que elas são uma recomendação para a população saudável. Segundo, a gente não está falando aqui de doenças específicas, então a gente precisa considerar que a maior parte, por exemplo, da população brasileira tem uma ou mais doenças crônicas. Então, a DRI está incompleta nesses casos. E cabe a nós, nutricionistas clínicos, traduzir, então, todas as evidências, todo esse apanhado robusto que a gente tem na literatura científica para protocolos que, de fato, sirvam ao que o paciente precisa. O conhecimento certo transforma. Se você quiser saber mais, fica de olho aqui no canal.